Olá, comentário rápido de hoje para o canal. Vou falar sobre a taxa de desemprego nas divulgações da PNAD e do CAGED. O que a gente tem é um aumento não tão expressivo assim no desemprego ou nos desligamentos no último mês, comparado, claro, com os meses anteriores. A gente teve em torno de 300 mil vagas a menos formais pelo CAGED, mas se a gente somar principalmente com o mês anterior, mês de abril, que foi o mês principal aí no número de demissões, a gente chega a 1,2 milhões de pessoas demitidas, né, formais, com contrato de trabalho formal, nesses últimos 3 meses, contando até maio. O que chama também atenção é o número de pessoas com contrato suspenso ou redução de jornada, em torno de 11 milhões de pessoas acabaram sendo afetadas, que é gente que não está desempregada agora, mas que está numa situação mais vulnerável, né? A gente não sabe se as empresas vão conseguir recuperar sua situação financeira nos próximos meses. E também, claro, mesmo que recuperem, essas pessoas tiveram uma queda de renda bastante expressiva. Mas o que os números da PNAD mostram é principalmente uma queda, ou melhor, um aumento do número de pessoas fora da força de trabalho. Quer dizer, em geral, você espera numa crise que as pessoas as pessoas que ficam sem trabalho comecem a procurar trabalho e, portanto, se tornem desempregadas. Mas não é isso que tem acontecido. Pelo próprio medo das pessoas de circular ou pelo fato de ter muita gente procurando trabalho e pouca oportunidade agora, a gente tem que as pessoas que perderam ocupações, elas acabam indo direto para fora da força de trabalho, ou seja, ficam em casa, mas sem prestar serviço. Os dados da PNAD também mostram que, em termos de desemprego, esse afeta mais os informais, tanto que a taxa de informalidade parece até que melhorou. Melhorou não, aumentou, porque melhorar significaria se tivesse mais empregos formais. Não é isso. É o que as pessoas que não têm nenhuma proteção social, porque seu trabalho não tem nenhum tipo de contrato, essas pessoas acabam não tendo essa possibilidade de ter o contrato suspenso ou uma redução de carga, elas simplesmente vão para casa. O mercado de trabalho está numa situação muito complicada, milhões de pessoas afetadas. Se a gente não tivesse esses programas que permitem a suspensão temporária de contrato ou redução de carga, a taxa de desemprego já estaria possivelmente perto dos 20%, mas ela está hoje em 12,9%. Então, a taxa de desemprego sozinha ela não consegue mostrar o que está acontecendo, o tamanho e a gravidade dessa crise. Acho que o principal movimento de desemprego já ocorreu agora, né, no curto prazo, das empresas que não puderam funcionar, principalmente em São Paulo, que foi mais afetado. Do total de vagas a menos que a gente teve no último mês, no mês de maio, cerca de um terço dessas vagas foram reduzidas em São Paulo. Mas, a partir do momento que a gente espera que a capital, principalmente já, mas depois do interior, se recupere dessa primeira onda do Covid-19, a gente tem uma recuperação em São Paulo e por isso isso deve dar pelo menos uma amortecida na taxa de desemprego depois mais no futuro. Mas o que fica em questão, Beto, é o que vai acontecer com essas pessoas que tiveram contrato suspenso ou redução de carga. Quer dizer, se tudo ocorrer bonitamente, para usar um termo estranho, e a economia voltar a funcionar no momento breve, é possível que boa parte dessas pessoas sejam reincorporadas às empresas com contrato cheio. Mas se ocorrer o que parece que está ocorrendo nos Estados Unidos e em alguns lugares da Europa, de ter uma segunda onda ou emendar com uma segunda onda, que é basicamente o seguinte, não é nem questão de onda, é muito simples. Com mais isolamento social, o vírus se espalha de modo mais devagar, com redução de isolamento social, porque o comércio precisa voltar a funcionar, você tem uma maior velocidade de crescimento da doença. Uma vez que isso acontece, você de novo tem essa exigência de o comércio fechar de novo. Tá? Então, se isso acontecer, a gente talvez tenha aí uma segunda onda de desemprego, para emprestar o termo enfim, da medicina, né? Por conta desses contratos que estão agora modificados e que, enfim, se as empresas não tiverem tempo suficiente para voltar a funcionar com o mínimo de viabilidade econômica, é possível que alguns desses contratos não sejam honrados, né? Sabe que
a, a exigência, né, para que a empresa possa suspender contrato é depois a manutenção do contrato por um tempo equivalente, mas acho que se deve haver uma prorrogação dessa medida agora, nos próximos dias, mas se a economia der sinais para os empresários de que ela vai ficar abrindo e fechando com muita frequência, acho que talvez pode atrapalhar o uso dessa política pública e aí as pessoas recorrerem mais a mecanismos de desemprego. Boa notícia, olha, São Paulo me surpreende, a capital de São Paulo me surpreende na velocidade de queda. Os números estão inclusive abaixo dos esperados pela própria Prefeitura de São Paulo. Quer dizer, no momento que a gente reduziu o isolamento, aparentemente a doença deu uma trégua. Estou dizendo que isolamento não é importante, longe disso, é a única ferramenta que a gente tem para lidar com o Covid enquanto não tem vacina, mas se esse padrão se repetir em outros lugares, talvez a gente consiga ter uma normalidade econômica um pouquinho melhor. A gente ainda não sabe exatamente o que faz com muita eficácia a doença se espalhar mais ou menos devagar, mas aparentemente a gente tem aí um processo que mescla períodos de maior intensidade da doença com períodos de menos intensidade. Os setores não são todos atingidos da mesma forma, impacto negativo principalmente no setor de serviços e no comércio, seguido da indústria. A agricultura tem gerado empregos e a construção civil teve resultado positivo no mês passado. Com a taxa de juros muito baixa, é possível que parte do capital acumulado migre para o mercado imobiliário e sugere aí um período positivo de compra de imóveis e de contratação na indústria de construção. Agricultura é a mesma coisa. O problema, que embora seja uma boa notícia, esses setores geram, obviamente, menos empregos do que os setores de comércio e serviços, que pegam o grosso do mercado de trabalho. Além disso, as notícias de sempre, quer dizer, os mais prejudicados são os mais jovens e com menos experiência no mercado de trabalho, que também devem ser os últimos a conseguirem trabalho, uma vez que a economia volte a aquecer. Tudo bem? Espero que vocês estejam bem aí. Se gostou desse tipo de vídeo rápido, ou pelo menos mais rápido, curte o canal, compartilha e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!